Crypto News, notícias sobre Bitcoin e criptomoedas. Resumo das principais notícias do mercado cripto. A rede XRP teve a maior quantidade de endereços exclusivos negociando nela em 2 anos e meio. O conselheiro-geral da Ripple chama as táticas da SEC de bullying. Analista cita 3 razões que indicam que o Bitcoin já formou seu fundo macro. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. A rede XRP viu um influxo incrível de endereços exclusivos na noite de 26 de julho, de acordo com a análise on-chain da Santiment. O número de endereços únicos interagindo na rede era de 243 mil na época, um recorde nos últimos 2,5 anos, desde fevereiro de 2020. Santiment também observa que o pico de atividade ocorreu em um curto período de 4 horas. Também é importante que esse aumento na atividade não esteja correlacionado com o preço do XRP, mas ocorreu em um contexto de queda de preços nos últimos dias. Esta não é a primeira anomalia recente na rede XRP. Na sexta-feira passada, também houve um enorme aumento nos volumes de negociação de XRP. Em seguida, o número atingiu 18,6 milhões de XRP nas últimas horas do dia, o que é cerca de 1.200% a mais que o valor padrão. O conselheiro-geral da Ripple, Stuart Alderoty, criticou a abordagem da SEC como bullying, ao mesmo tempo em que destacou a necessidade urgente de uma regulamentação de criptomoedas sensata dos Estados Unidos. Em seu último artigo de opinião, Alderoty se referiu às observações fora da base do deputado Sherman durante uma audiência de supervisão focada na divisão de aplicação da Comissão de Valores Mobiliários, a SEC, realizada na semana passada pelo Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara. Ele escreve: apesar da norma de que os casos de execução em andamento não são discutidos nessas audiências, o representante do presidente do subcomitê, Brad Sherman, assumiu a responsabilidade de colocar seu polegar na escala do maior caso de execução em criptografia, em SEC versus Ripple. Apesar dos temores de novas quedas devido ao cenário macroeconômico atual, as projeções para o Bitcoin são otimistas. O analista Yashu Gola, do Cointelegraph, por exemplo, acredita que o preço do BTC já atingiu o seu fundo macro. Alguns indicadores amplamente rastreados pintam um cenário diferente, sugerindo que as perspectivas de queda do Bitcoin em relação aos níveis de preços atuais são mínimas. Índice de Força Relativa Semanal, RSI. Conforme destacou Gola, o primeiro sinal do fundo macro do Bitcoin é o Índice de Força Relativa Semanal, RSI, da criptomoeda, que se tornou sobrevendido depois de cair abaixo de 30 na semana de 13 de junho. Segundo o analista, esta é a primeira vez que o RSI caiu na região de sobrevenda desde dezembro de 2018. Naquela época, isso fez o BTC encerrar o seu rally de baixa e subir mais de 340% nos 6 meses seguintes. Em 2020, algo similar ocorreu. O RSI semanal do Bitcoin caiu para 30 em março daquele ano e isso coincidiu com o preço da moeda digital disparando nos meses seguintes até o recorde histórico de $69 mil em novembro de 2021. Indicador de perda e lucro do Bitcoin. Em segundo lugar, o analista citou o indicador de lucro-perda líquido não realizado, o NUPLO. Esse indicador refere-se à diferença entre o valor de mercado e o valor realizado dividido pelo valor de mercado. Quando o NUPLO está acima de 0 significa que os investidores estão com lucro. Assim, quanto maior o número, mais os investidores estão no lucro. Conforme destacou Gola, no dia 21 de julho, o NUPLO ficou acima de 0 quando o preço do BTC oscilou em torno de $22 mil. Historicamente, essa virada seguiu-se com as principais altas de preços do BTC. O gráfico abaixo ilustra o mesmo, disse. Por fim, a terceira razão tem a ver com a mineração, mais precisamente com o indicador Powell Multiple. Essa métrica analisa a lucratividade da mineração e seu impacto nos preços de mercado. Quando o valor é alto, indica que a lucratividade da mineração é alta em comparação com a média anual e vice-versa. Como resultado, um Powell Multiple mais alto é conhecido por coincidir com tops macro, disse. Curiosamente, a leitura do Powell Multiple em 25 de julho está na caixa verde e é semelhante aos níveis observados durante o crash de março de 2020, bem como aos preços mais baixos de 2018 e 2015. Mas e você, acredita que o Bitcoin já chegou no fundo? Deixa aqui nos comentários.
Muito obrigado e até a próxima!